Vamos. Essa é uma semana cheia de pesquisas, né? Hoje teve a pesquisa Atlas, amanhã, quinta, tem Datafolha e na sexta-feira tem pesquisa da Quest, não é isso? São 3 institutos Isso. que vão divulgar pesquisas eleitorais para São Paulo. Evidente, outras pesquisas eleitorais serão divulgadas também, o Datafolha deve fazer outras cidades, a Quest também, mas é inegável que o olhar neste ano aqui, mais do que em outras circunstâncias, está em São Paulo, claro, pela relevância da cidade, política, social, pela quantidade de eleitores envolvidos, por muita gente imaginar que muitas vezes o que acontece em São Paulo se replica em outros lugares do Brasil, mas especialmente porque nós estamos vivendo uma campanha eleitoral, por enquanto, diferente. A campanha eleitoral propriamente dita não tem uma semana ainda, começou sexta-feira passada, mas é uma questão de semântica. Nós já estamos em campanha há algum tempo, pré-campanha, etc e tal, mas o fato é que nós já conhecemos os candidatos e as candidatas há algum tempo, eles já vêm se submetendo a sabatinas também há algum tempo, então as coisas estão mais ou menos dadas, né? A última candidatura a se confirmar foi a do José Luiz da Atena, foi aquela coisa, vai, não vai, desiste ou não desiste, mas parece que dessa vez a coisa andou mesmo, vingou, e o da Atena, pelo menos por enquanto, continua na parada. Mas é uma eleição atípica, né, professor Rodrigo Prando? Porque é uma eleição que tem um protagonista. Até o momento, sim. E o protagonista é o Pablo Marçal. É ele. Aqui sem juízo de valor. Sim, sim. Ele é o protagonista da campanha eleitoral. Seguirá sendo assim? Ninguém sabe. Eu imagino que não. Difícil sustentar essa posição por 45 dias. Daqui a pouco começa a rádio e TV, daqui a pouco entra o ex-presidente Bolsonaro na jogada, daqui a pouco entra o presidente Lula. Aliás, sábado o Lula estará em São Paulo para 2 comícios, um na Zona Sul, outro na Zona Leste com o Boulos. Então, outras coisas vão acontecer ao longo da campanha eleitoral, mas já é uma campanha, independentemente do que aconteça, independentemente de quem vá ao segundo turno e de quem seja o vencedor ou a vencedora, já é uma campanha que tem uma marca, é uma campanha que tem como protagonista o Pablo Marçal. E há muita expectativa pela divulgação dessas pesquisas todas nesta semana aqui, porque a primeira pesquisa, ou é a primeira rodada de pesquisas depois do início da campanha, é a primeira rodada de pesquisas depois de debates eleitorais, cada um teve a sua configuração, teve o debate da Band, teve o debate do Estadão com o TR e com a FAAP, e teve o debate da Veja, que marcou uma outra etapa da campanha. Vocês se lembram? Debate da Veja, mediado pela minha esposa, aliás, Marcela Raal, não contou com a participação dos 3, até então, primeiros colocados. O Nunes, o Boulos e o da Atena não foram, reclamando da participação do Pablo Marçal nos 2 debates anteriores, no debate da Band e no debate do Estadão, Terra, FAAP, porque eles entenderam que o Pablo Marçal não estava ali para debater absolutamente nada, ele estava ali para preparar recortes para suas redes sociais, onde ele é de fato muito potente, muito forte, muito mais do que os outros. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar os números na tela, como diria o da Atena, Thiago Berigo, da pesquisa Quest divulgada hoje. Eu, infelizmente, esqueci meus óculos mais uma vez em casa, saí sem óculos, percebi na garagem, fiquei com preguiça de voltar, mas os números estão aí, professor Rodrigo Prando, para a nossa análise. A primeira curva descendente, em vermelho, é a curva do candidato Guilherme Boulos. Pela curva, dá para notar o movimento de queda da candidatura de Guilherme Boulos, de acordo com a pesquisa Atlas Intel. Ele continua sendo o líder para o primeiro turno. Boulos tem 28,5% das menções na pesquisa e está 6,7 pontos percentuais à frente do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que é o segundo. Então, Boulos é o primeiro, com 28,5%. Ricardo Nunes é o segundo, com 21,8%. Eles são seguidos pelo ex-coach, influenciador, Pablo Marçal, do PRTB, com 16,3%. A deputada federal Tabata Amaral tem 12%. E tem uma leve tendência de alta desde a primeira rodada de pesquisas da Atlas. O da Atena tem 9,5% das intenções de voto. Como a margem de erro do levantamento é de 2 pontos para mais ou para menos, a Tabata e o da Atena
estão tecnicamente empatados. Na sequência, aparece a economista Marina Helena com 4,3%. Esta é a primeira pesquisa Atlas Intel divulgada após o registro das candidaturas e depois do início da campanha. O levantamento escutou 1.803 paulistanos de 16 anos ou mais entre 15 e 20 de agosto, até ontem, portanto. Ou seja, já há um rescaldo aí nessa pesquisa, professor, inclusive da ausência do Nunes, do Boulos e do Datena no debate da Veja. A pesquisa Atlas Intel, considerando a série temporal, conclui que Pablo Marçal é o único a crescer desde o último levantamento de 8 de agosto. Naquela ocasião, o ex-coach registrou 11,4% das intenções de voto, ou seja, ele cresceu entre uma pesquisa e outra 5 pontos para arredondar, 4,9 pontos percentuais. Guilherme Boulos caiu, como fica nítido ali na curva vermelha, ele caiu 4,2 pontos percentuais e Nunes recuou 3,1 pontos percentuais. Tabata Amaral oscilou na margem de erro de 11,2 para 12 e Datena de 9,4 para 9,5%. A gente tem também as simulações de segundo turno aí, amiguinhos? Então vamos lá para as simulações de segundo turno. Se o segundo turno fosse entre Nunes e Datena, o que é uma possibilidade pouco provável por enquanto, Nunes venceria por 40, eu vou arredondar os números aqui porque a diferença é tão grande que a vírgula não faz diferença. 41-29. Nunes e Tabata Amaral, empate técnico, apesar de a vantagem numérica ser da Tabata. Ela tem 38,8 contra 38,5, quando o adversário é Ricardo Nunes. Aqui um segundo turno interessante. Guilherme Boulos e Pablo Marçal. 38,4% para Boulos, 35,4% para Pablo Marçal. Boulos empata tecnicamente num segundo turno hipotético contra Tabata Amaral, 29,8 contra 29,1. A maior vantagem de Boulos é contra Datena, 35,6 a 27,5%. Se a gente fosse dar uma manchete para essa pesquisa, professor Rodrigo Pranto, seria uma manchete óbvia. Boulos segue na liderança, mas perde votos, e Nunes perde vantagem em relação a Pablo Marçal, que avança 5 pontos em 15 dias. Isso. O que é que está acontecendo, professor? A gente consegue voltar para a primeira tela? A gente consegue aquela primeira... Isso. Então, se você olhar aqui a pesquisa, fica nítido ali esta curva descendente do Guilherme Boulos, que parte de 37 e está agora pontuando 28,5. Você tem o prefeito que sai de 21 ali, sobe discretamente para 23, o que significa estar dentro da margem de erro, que costuma ser de 2 pontos, vai para 25 e cai. Tanto Boulos quanto Nunes caem para além da margem de erro. Então você percebe. E aí o que acontece ali com a linha, que pelo menos a gente visualiza aqui, que é a linha roxa ali, enfim, do Pablo Marçal, que é esta subida acentuada ali, como se o avião estivesse engrenando. Sim. A pergunta é, saindo de 11 para 16, ele sustenta uma subida, ele continua? O discurso dele, Rafael, é um discurso de quem vai ganhar no primeiro turno. Agora, é um discurso de fato que o candidato tem que ter, independente da situação. Agora, ele tem uma potência, como você bem coloca nas redes sociais. Quando você fala aqui na apresentação que ele é um protagonista, não significa que o fato dele ser o protagonista, ele será o prefeito eleito. Sim, sem dúvida alguma. Aliás, ele é o protagonista deste capítulo da campanha eleitoral. Isso, que eu queria falar a respeito disso. As pesquisas são fotografias que são feitas a partir de determinados momentos. O interessante é que a gente conheça o filme que se passa a partir desses candidatos. E o que a gente tem de fato ali de interessante, não é? O que a gente tem de fato interessante? Primeiro, eu não sei para você, e aí eu vou te perguntar, você que é um homem de televisão, um apresentador, Datena. Para mim, Datena, num primeiro momento eu tinha a crença que o Datena, por conta da câmera, do tempo, do programa dele, ele pudesse fazer frente nos debates ao Pablo Marçal. Eu também imaginei. Também como eu imaginou. Sim. E eu acho que ele já reconheceu desde o primeiro debate e no segundo que ele foi muito mal. Foi. Não foi ao terceiro debate.
O Ricardo Nunes vai ser sempre a vidraça que vai tomar pedrada, que é uma situação muito característica de quem busca a reeleição. Sim. Você sabe quais são os dados de 2020 a respeito de reeleição no Brasil? Quantos prefeitos foram reeleitos percentualmente? Foram bons, né? 63% É. na média. O que significa... Era o período de pandemia. De pandemia. Né? O que significa, Rafael, que um prefeito sempre tem a máquina nas mãos, sempre tem obras, tem os vereadores, tem a presença nos bairros, mas o Nunes me parece que demorou muito para ser conhecido pelo paulistano. Tá? Então aí, quem é esta figura do Pablo Marçal? É uma figura que hoje tem uma presença nas redes sociais que ela é inegável. A grande pergunta, esta potência nas redes sociais vai se converter em votos? Tem algumas questões. Por exemplo, já se sabe que um percentual muito alto dos doadores para a campanha dele não são de São Paulo. A pergunta é, mas e aí, ele vai chegar a ser eleito? Já existem aí investigações a respeito da conduta dele, inclusive nas eleições, com a questão das redes sociais e de pagamento para veiculação de cortes, de recortes. Agora, ele, de fato, apresenta um modelo que eu diria para você é um modelo Bolsonaro radicalizado. Por que eu vou dizer isso? Bolsonaro se apresentou como um outsider. Embora Bolsonaro estivesse na política há mais de 20 anos como deputado, os filhos, a família toda, ele conseguiu em 2018, não é, se apresentar como um candidato contra tudo isso que está aí. Ele falava assim, e deu certo de determinada maneira, porque foi eleito. Foi eleito com um discurso contrário às instituições, atacando desde a campanha urnas eletrônicas, o sistema eleitoral, o sistema que inclusive o elegeu e os filhos, mas deu muito certo. O Bolsonaro teve uma campanha com pouco recurso, mas enquanto, e eu me lembro disso, eu escrevi um artigo, foi publicado no Estadão, enquanto os candidatos montavam em 2018 as suas campanhas digitais e contratavam, o Bolsonaro já era chamado de mito e era gravado isso em aeroporto, em cidades há muito tempo. Bom, naquela eleição, o Alckmin teve uma ampla aliança. Era um latifúndio de partidos. Um tremendo tempo de televisão e teve um desempenho pífio. Ele não chegou a 5% dos votos válidos. Pois é, foi o pior desempenho do PSDB. E lembrando que o Alckmin também, eu acho que é um caso raro na ciência política, ele teve menos voto num segundo turno do que teve no 2006, primeiro. Foi. Não é? É uma coisa assim. Mas o Bolsonaro teve um papel que ali foi o quê? 2013, protestos nas ruas, Copa do Mundo, impeachment da Dilma, insatisfação geral, Lava Jato, essa conjugação de fatores colocou o Bolsonaro em evidência, foi eleito, não foi reeleito, o que é, para um presidente, é o primeiro presidente não reeleito desde o Estatuto da Reeleição. O Nunes, resguardando-se as proporções, faz um papel muito próximo do Bolsonaro, nesse sentido, porque que ele fez? E aí tem uma coisa interessante, você sabe de quem que ele está tirando o voto? Ele está tirando o voto do prefeito. Quem? O Pablo Marçal. O Pablo Marçal está tirando o voto do Ricardo Nunes. E ele, no primeiro debate, ele falou assim, então, você tá vendo? Eu sou o único de direita aqui. Aqui, ó, todo mundo, não é direita, é uma direita falsa. E aqui tá a minha extrema esquerda. E aí ele já coloca claramente uma estratégia que tem dado certo. Por quê? Me parece que o eleitor que vota em Bolsonaro, mesmo que Bolsonaro esteja apoiando Nunes, vai identificar Nunes como a continuação do sistema, o establishment político, e vê no Marçal um elemento disruptivo, aquele que vai chacoalhar. Vai chacoalhar? Duvido. Mas independente disso, o Marçal vai conseguir um objetivo, que é ganhar mais tração e visibilidade. E os algoritmos fazem isso. Qualquer discurso racional, apresentação de projetos, de ideias, perde espaço para alguém que, como ele, consegue fazer o Boulos tentar dar um tapa na carteira de trabalho, consegue falar dos outros candidatos, ofender, quer dizer, lançar as fake insinuar news, que alguém é usuário de droga, então, insinuar que alguém abandonou o pai até o pai cometer suicídio. Esse tipo de coisa tá lá escrito num livrinho muito interessante para quem quiser ler, chama-se Os Engenheiros do Caos.
como o algoritmo molda as eleições, o comportamento, inclusive o voto de muita gente. Isso tudo é estudado, pesquisado, e o Marçal sabe fazer isso muito bem. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.